A meditação de hoje, sexta-feira, 4 de julho de 2025, tem como título Deus que sofre. O texto bíblico está em Isaías 53:3, que diz: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Em 1954, foram publicados 2 manuscritos encontrados no Mar Morto que lembram um relato de Isaías 53. Eles fazem parte do chamado Rolo de Ação de Graças, que diz: Quem tem sido desprezado como eu? E quem tem sido rejeitado pelos homens como eu? E quem se compara a mim em tolerar, suportar o mal? Quem é como eu dentre os deuses? Eu sou o amado do rei, a companhia dos santos. Quem foi considerado desprezível como eu e, no entanto, quem é igual a mim em minha glória? Esses manuscritos foram terrivelmente danificados, enquanto os demais estavam normalmente enrolados, levando alguns a suspeitar que isso não tenha sido acidental. Pesquisadores deduzem que os poemas foram propositadamente rasgados e amassados na antiguidade, possivelmente devido ao seu caráter polêmico. A ideia de um Deus sofredor já incomodava naquela época. É notória não somente a semelhança com Isaías 53, mas também o paradoxo de um servo que sofre incomparavelmente para depois ser glorificado. Além disso, ele é singular entre os homens, pois combina em si o status divino e o humano ao mesmo tempo. Isso era algo inédito. Note a comparação entre a retórica "Quem é como eu dentre os deuses?" e o texto de Êxodo 15:11, que diz: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Parece que o texto foi escrito para falar em primeira pessoa sobre um certo mestre de justiça que poderia muito bem ser o Messias que todos esperavam. O poema se assemelha a uma autobiografia messiânica, semelhante ao Salmo 22, que faz alusão tanto ao sofrimento de Davi quanto ao do Messias. Como podemos observar, a crença em um Deus que se tornou humano e sofreu neste mundo é uma herança polêmica e milenar. Antes mesmo do nascimento de Jesus, já havia aqueles que acreditavam nisso e aqueles que se incomodavam ao ponto de destruir essas ideias. É muito interessante ver como as verdades polêmicas de Deus resistem ao tempo e dividem a humanidade entre aqueles que aceitam e aqueles que as rejeitam. E você, como se posiciona diante da afirmação de que Deus se encarnou, viveu entre nós e morreu para nos salvar? Ore comigo agora. Ó amado Deus, Pai grandioso, Senhor, nós acreditamos nisso. É por conta disso que hoje nós temos a esperança da vida eterna. Se nós não acreditarmos que Jesus, o seu Filho, veio a esse mundo como ser humano para pagar o preço do nosso pecado, não teríamos essa esperança. Então, Pai, que o Senhor continue colocando em nós essa fé, essa certeza dessa grande prova de amor que o Senhor nos deu. Obrigada de coração e que jamais a gente venha duvidar disso. Obrigada pelo sofrimento de Cristo e obrigada mais ainda porque hoje Ele vive e intercede por cada um de nós. Em nome dEle, nós agradecemos e pedimos. Amém. Que você tenha um dia abençoado.